E numa área totalmente executiva, eu acabei sendo pega num layoff e aí desestruturou tudo. Nossa, teve um desequilíbrio total. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Por que você não abre, então, canais de tecnologia? E eu fiquei em desespero. Imagina, uma mulher da minha idade, que Olha. já é mais velha, fazer isso. Sejam bem-vindos ao episódio do Café com Lelê, especial dessa trilha de novembro, em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino. Hoje estamos aqui com a Suzana, nossa convidada muito especial, para contar pra gente um pouco da trajetória dela e da jornada de uma mulher tão inspiradora nesse mercado. Suzana, eu vou pedir para você começar se apresentando, contando um pouco de quem é a Suzana para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nossa, bom, primeiro quero te agradecer esse Obrigada a convite, você. uma delícia, super bom te conhecer pessoalmente também. Bom, quem é a Suzana? A Suzana é uma pessoa que é muito persistente. Eu acho que se eu tivesse que definir meu nome, seria persistência. Eu comecei muito cedo a trabalhar, entrei no mercado de tecnologia. Ali foi onde eu me fiz, foi realmente com tecnologia. Só que é engraçado como a vida da gente, ela dá assim uns... Surpreende. Exatamente, ela diz qual é o caminho que a gente precisa seguir. Isso aconteceu comigo. Então, depois de mais de 15 anos na área corporativa, trabalhando dentro de empresas mesmo, empresas de grande porte, e numa área totalmente executiva, eu acabei sendo pega num layoff e aí desestruturou tudo. Nossa, teve um desequilíbrio total. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi aí que eu acabei sendo levada para o empreendedorismo. Mas eu sempre gosto de falar uma coisa, eu não tinha essa veia empreendedora, igual geralmente as pessoas têm, né? Desde cedo já querem querer empreender. assumir risco. Exatamente, não era o meu caso. Para mim estava tudo certo. E de repente eu acabei empreendendo. Então hoje eu tenho a minha consultoria e sou muito feliz, mas mudou tudo na minha vida, impressionante. O que você começou na carreira com tecnologia? Você já era programadora? Não, o que você fazia com tecnologia? Não, na verdade eu comecei como consultora SAP. SAP é um ERP enorme que cuida da empresa desde o comecinho ali da parte de back-office, permeando ali todas as partes da empresa. E aí eu comecei como consultora financeira de SAP e aos pouquinhos eu já fui crescendo. Eu sempre falo que o que eu acho que me favoreceu foi porque dentro de tecnologia geralmente as pessoas são mais fechadas, não são tão comunicativas. E isso eu sempre tive em mim, é nato. Sempre gostei de falar, de interagir com as pessoas, sim. de entender a dor das pessoas, o que incomoda. E para mim era fácil fazer dessa forma. E a partir daí eu comecei a crescer muito rápido. E aí já fui passando de uma empresa para outra, sempre crescendo. Então, no fim das contas, a gente só valida que, independente do segmento de tecnologia, a comunicação ela tem que prevalecer e ela faz diferença na carreira das pessoas, não é mesmo? Totalmente, porque hoje, se a gente pensar, e aí qualquer área, né, Letícia? Se a gente pensar, a gente precisa entender qual que é o desafio do consumidor, a dor dele, o que ele quer para transformar em desejo para a empresa oferecer. E se a gente não souber se comunicar, se a gente não souber entender isso, ter empatia com quem vai consumir Perfeito. o produto ou o serviço, aí fica difícil. Suzane, quais foram os seus principais desafios nesse momento do layoff, sem contar, né, todo o emocional do layoff, até você reestruturar a tua carreira, a sua vida e entender realmente por onde você seguiria? Olha, excelente pergunta. Não foi nada fácil. De início, a gente fica sem chão, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Nossa. Hoje eu tenho quase 50. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar. Então, nesse momento, e nunca tinha sido demitida. Então, foi um baque muito grande. Eu costumo dizer que a primeira semana foi uma semana de luto. Eu fiquei péssima e não sabia o porquê que aquilo tinha acontecido. E a gente leva muito tempo para entender. Só que, por outro lado, eu também não queria me deixar abater. Então, a primeira coisa que eu fiz, comecei a me dedicar a mim mesma. Então, comecei a fazer esporte, comecei a correr. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá Coisa pra que antes ficar. você não tinha tempo. Nunca, nunca. Nem Engraçado que a gente só olha, a gente tem costume de olhar só para nós mesmos quando a gente passa por alguns momentos de desacelerar, né? A gente não consegue Exatamente. fazer isso junto. E era exatamente o que eu fazia. Eu nunca me priorizei nesse processo todo dentro de empresa. E eu comecei a correr, comecei a fazer várias coisas por mim mesma. E as pessoas dizendo, Suzana, vai empreender, vai empreender. Eu falando, gente, mas o que é empreender em tecnologia? Porque para quem é da área de programação, é muito mais fácil. Eu acho, eu imagino. E eu não, eu sempre fui da parte de gestão estratégica. Entendi. Eu não sabia o que era empreender. Por onde, o que você faria, né? Exatamente. O que eu vou fazer agora?
E era engraçado porque como o meu marido é empreendedor e eu era da área corporativa, estava super bem resolvido na família, sabe? Um assume um pouco mais de risco, outro não, tá tudo bem. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu e aí foi muito interessante porque como a gente faz parte de vários grupos de tecnologia por WhatsApp, quando eu via uma notícia interessante, eu ia distribuindo para vários grupos. E o meu filho mais novo, que tinha um canal no YouTube na época, falou: mãe, por que você não abre então canais de tecnologia? E eu fiquei em desespero. Imagina, uma mulher da minha idade, que Olha. já é mais velha, fazer isso. Mas eu comecei, né? Era o que eu tinha ali, eu falei, vou começar. Se desafiou. Exatamente. E aos pouquinhos foi indo, foi indo. E aí eu comecei a tomar gosto. Aí muda daquela parte da vergonha, do medo do julgamento, Exato. de todas as críticas que a gente faz, não são nem os Nem outros. a gente mesmo, né? Se julga o tempo inteiro. Exatamente. E aí eu comecei a passar por cima disso e tomar gosto, ver que estava interessante, olhando o comentário das pessoas, que eu estava ajudando de certa Valida, forma. né? Exatamente. E vai dando aquela tranquilizada. Porque quando a gente sai, a gente pensa, será que é porque eu sou mulher? Será que é por causa da minha idade? Será que é porque eu não sou boa o suficiente? Claro. Você comentou dessa questão do etarismo, né? Porque muito se fala sobre mulher, tecnologia, mercado financeiro, eu também sinto um pouco disso. Mas você passou por alguma dificuldade nesse sentido? Alguma rejeição por uma questão da idade, desse mercado? Ou no momento que você foi arriscar? Teve algum momento, algum episódio de desafio assim? Comigo não, eu não posso falar. Nem por ser mulher e nem pela idade. Agora, só se aconteceu e eu não fiquei sabendo. Porque pode ser que isso Sim. aconteça. Eu passei por várias entrevistas e a coisa nunca vingava no final, nunca vingava. É inevitável a gente não parar para pensar. Será que é porque eu sou mulher no mercado de tecnologia? Será que é a minha idade? A gente pensa. Sim. Mas abertamente nunca foi falado nada. E que conselho você daria para essas pessoas que estão buscando se reinventar? Porque o fato de se expor nas redes sociais, como você bem colocou, né? Meu Deus, eu vou aparecer, vou julgar, vou ter comentário. Isso é natural, faz parte do processo de se expor. E eu sempre falo uma coisa muito interessante, que é como um fator motivacional até para mim mesma, que é, puxa, em algum momento da exposição, você vai agradar e desagradar, natural. Exatamente. O importante é a gente focar sempre naquilo que você está agradando. Embora seja uma maior ou uma menor parte, alguém você agrada com aquilo. Então, se está de acordo com o que você acredita, com os seus princípios, continue. Então, assim, que conselho você daria para quem está precisando se expor? A gente está numa sociedade hoje em dia que consome muito pela identificação com as pessoas, pelas redes sociais, a fonte de busca é outra. Sim. A internet é a maior avenida do país, do mundo, né? Com então, certeza. é muito uma forma da gente também encontrar oportunidades através das redes sociais, né? E você encontrou uma oportunidade. Então, que conselho você daria para essas pessoas que estão buscando se reinventar, de se reencontrar? Olha, primeiro, siga um pouco o seu coração sem colocar tanto empecilho, porque esse eu acho que é o primeiro motivo. Na minha cabeça, só existia uma forma de eu trabalhar, que era dentro das empresas. Eu não conseguia ver outro caminho. E quando a gente não se abre, as coisas não vêm. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, eu vou me abrir para o que tiver no mundo, no mercado. Você se surpreende, né? Exatamente. Quando você se abre, você vê que tem várias possibilidades. Mas, em geral, a gente é muito fechado. Em geral, a gente acha que só tem uma forma. Mesmo eu, quando comecei com as redes sociais, eu não sabia o que estava por trás. E depois vieram as mentorias, que eu sempre fiz de uma forma informal e eu estruturei. Eu comecei a dar aula em pós-graduação, em MBA. Então, você vê que a coisa vai se ampliando, vai tomando uma proporção que eu não esperava. E cada hora vem uma coisa nova. Mas, para isso, a dica que eu dou é se abrir. Não se fechar e pensar que só existe aquela forma que a gente sempre fez a vida inteira. Que essa é a nossa tendência, né? A gente quer mais do mesmo. Porque é o que a gente tá acostumado. É justamente o não assumir risco. É estar realmente sempre confortável, não sabendo o que está por vir, querendo ou não, né? O ser humano, ele se assusta com aquela incerteza. Então, se a gente se fecha no nosso mundo, a gente perde de viver uma série de outras oportunidades, né? Exatamente. Quantas pessoas a gente se conectou através das redes sociais, dos caminhos que a gente resolveu abrir, pessoas boas que a gente conhece, que a gente admira. Eu sempre falo que o canal, gente, das redes sociais, ele é interessante porque você se identifica com as pessoas, gera conexão, você se inspira. É até mais fácil vender uma solução, como você colocou, né? Mentoria. Mentoria nada mais é do que você acelerar o conhecimento da outra pessoa, ajudar, né, remover alguns impedimentos, acertar junto com a pessoa. E a gente acaba fazendo isso na vida. Na vida, dentro da naturalmente. empresa. Dentro da empresa. Como é que você sentia, assim, de desafio da Suzana pessoa no mundo corporativo e da Suzana hoje em dia? Quais são as principais diferenças? Mudou tudo. Mudou literalmente tudo na minha vida.
Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu acordava, deixava meus filhos na escola quando eram pequenos, ia trabalhar, ficava o dia inteiro, voltava para casa e não me permitia fazer nada fora desse mundo. Então, eu me distanciei de todos os meus amigos nessa época, eu não me cuidei, enfim, era um mundo para mim, era trabalho, casa, casa, trabalho. Culpa minha, eu é que fiz isso, ninguém me obrigou. Quando eu saí e a gente começa a empreender, coisa que é muito nova ainda para mim, a gente começa a se olhar. Então, hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era Olha há pouquíssimo tempo atrás. Hoje eu penso no que eu gosto, o que eu tenho vontade. Recuperei as minhas amizades de antigamente. Fiz amigos novos e eu faço questão de 2 vezes por semana ou sair para almoçar ou sair para tomar um café com eles. Então, tudo mudou. A forma como eu vejo as coisas, como eu vejo as pessoas e como eu me olho, até eu me assusto. Eu falo, meu Deus do céu, tá muito diferente. Tá diferente, isso. né? É verdade, é verdade. E com tantas mulheres nesse mercado de tecnologia e no corporativo também, né? Porque existe muita insegurança de, não necessariamente o layoff, mas de sair, de buscar algo. Às vezes as pessoas elas passam uma vida inteira infelizes dentro do corporativo por medo do incerto, de assumir alguns riscos. E eu falo que o principal passo para que você possa se conhecer, se identificar e ser feliz naquilo que você faz, seja lá como for, porque eu gosto de ressaltar também, gente, que o mundo do empreendedorismo, ele não é somente você criar um negócio, você abrir uma empresa, você ser, né, CEO de uma... Nada disso. Acho que o empreender é o fato de você se redefinir, assumir riscos, criar algo e ser feliz buscando constantemente isso. Então, quando a gente fala especificamente dessas oportunidades que a gente encontra, dessas possibilidades, acho que é essa a virada de chave que a gente tem que ter, de se autoconhecer. Porque o autoconhecimento, ele proporciona isso, de entender o que eu gosto ou não de fazer. O que eu posso ou não fazer que não me coloca melhor ou pior. O fato de você tomar um café no meio da tarde não te faz uma pessoa ruim, uma profissional ruim, né? Exatamente. E você ganha tanto do outro lado, tanto. Olha, para você ter uma ideia, olha como que eu comparo a minha vida de antes com a de hoje em dia. Eu falo que a Suzana, ela nasceu dentro de uma gaiola. Mas estava tudo bem, porque eu sabia onde estava tudo, eu conhecia muito bem, eu dominava aquela gaiola, estava tudo excelente. E se me perguntasse, Suzana, você é feliz? Com certeza eu diria, claro que sou. Exato. De repente, abriu a porta da gaiola. Eu saí. Deu medo de voar, deu medo. Eu falei, socorro, o que é isso? O que vai acontecer melhor eu voltar, agora? Melhor eu voltar para a gaiola. Exatamente, pensei várias vezes. A hora que eu conheci o mundo, eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso existia. E agora eu tô totalmente apaixonada por esse mundo. Então, não quer mais voltar pra gaiola? Nem pensar gaiola. É assim que eu me vejo hoje. Legal. E como você enxerga hoje as pessoas de tecnologia? Porque tem, o que a gente estava falando no início, perfis, né? Os perfis, eles precisam se reinventar e se conhecer para entender um pouco mais. E é natural, existem algumas pessoas que estão mais habituadas à exposição, outras não. Acho que vale o teste, vale você entender realmente o que você gosta ou não de fazer, o que você está aberto ou não. Mas eu olho para um perfil de tecnologia, falando de mulheres especificamente, normalmente as pessoas são mais introspectivas. São. Tem dificuldade de comunicação e tudo mais. O que para essas pessoas, você hoje, depois de ter passado por tudo que você passou, para quem está entrando no mundo corporativo, ou até mesmo buscando começar uma carreira nesse mundo de tecnologia, o que você falaria para essas pessoas de cuidado para tomar, ou então de seguir em frente nesse caminho que pode te diferenciar? Hoje a tecnologia mudou muito, né? Porque há uns anos atrás só existia programação. Hoje em dia tem um leque gigantesco. Sim, total. Hoje, inclusive, eu participo de rodas de conversa dentro de faculdades com meninas de graduação para incentivar que não é só programação e que elas podem escolher cargos muito diferentes. Ótimo. E além disso, de um tempo para cá, com um mundo tão dinâmico, a gente não pode deixar de falar, eu sei que está tão batida essa palavra, mas são os soft skills, ou as habilidades comportamentais, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas ainda estão habituadas a pensar no hard skill, na competência técnica. E não pode esquecer das comportamentais, que elas são tão importantes ou mais. Porque, por exemplo, no meu caso, eu cresci muito rápido na área de tecnologia. Porque eu comecei lá atrás, na área financeira, depois que eu migrei para a tecnologia. Mas, enfim, o que eu acho que me destacou e me prevaleceu, me deu de vantagem, foi exatamente essa forma de você conseguir gerenciar as pessoas de uma forma tão simples, tão fácil. Liderança. Olha que legal. De você inspirar as pessoas no seu dia a dia. Você não está pensando, eu vou inspirar tal pessoa, eu vou fazer. Não, é natural.
você vira uma referência. Perfeito, perfeito. Então, hoje em dia, eu sempre falo isso, está até mais fácil da gente se destacar no mercado de trabalho do que anos atrás. Porque é tão pouco no comportamental que te destaca, Exatamente. que se eu fosse dar uma dica, eu diria isso, pense sempre nas habilidades comportamentais. Maravilhosa. E hoje, o que você faz hoje, Suzana? Como é a sua rotina? Qual que é o teu trabalho? A sua geração de conteúdo ela é muito maravilhosa, inclusive, gente, sigam a Suzana, mas conta um pouco da Suzana hoje, do seu trabalho hoje em dia. Bom, é uma loucura. Eu não paro um minuto. E eu costumo dizer que hoje eu trabalho mais do que quando eu estava no mercado corporativo, que já não era pouco. Mas trabalha com gosto, né? É outra coisa. E trabalho para mim. É outra vida. É outra vida, exatamente. Então, hoje eu produzo conteúdo, eu faço 2 conteúdos por dia em todas as mídias sociais. Então, conteúdo sobre carreira, tecnologia, não? só sobre tecnologia. O que está acontecendo no momento. Então, são situações do dia a dia. Perfeito. Que eu levo de uma forma informal, de uma forma fácil, para não criar uma barreira, para que as pessoas que não entendem de tecnologia, que elas possam saber e usar a tecnologia a seu favor. Legal. Então, eu faço 2 conteúdos por dia no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. No LinkedIn eu também faço muito conteúdo, mas é um pouco diferente. O público é outro, né? Exatamente. O interesse ali é outro. Então eu tenho uma newsletter que eu também levo algumas informações interessantes e fazendo um contraponto com o mercado corporativo. Além disso, eu faço muita mentoria de carreira dentro de empresas. Que legal. Faço muita palestra, treinamento dentro de empresas sobre gestão de mudança, People Analytics, falo de vários assuntos. E também dou aula em faculdades, né? Sempre na área de pós-graduação ou MBA. Olha, que legal. Então, eu estou com muita coisa ao mesmo tempo. Eu costumo falar que eu era eu-keep, né? Que só era eu. Agora eu já não consigo mais, então eu já tenho pessoas trabalhando comigo, porque eu não estou dando conta. E é tão gostoso esse gostinho da gente ver, eu não estou dando conta, mas é bom. É bom porque significa que é uma tá dando frustração, resultado. Né? Porque a gente fica, não, eu dou conta de tudo. A gente tem essa questão, principalmente mulher empreendedora, né? De sou a Mulher Maravilha, sou uma ótima mãe, uma ótima profissional, eu vou colocar tudo, vou dar conta de tudo. E aí a gente para o quê? Doente. Exatamente, é isso então, mesmo. quando você coloca essas questões de como eu escalo, para eu escalar, não é uma coisa ruim, né? Eu não dar conta não é uma coisa ruim. É uma forma de eu também dar oportunidade para outras pessoas, gerir um novo negócio, isso é muito importante, né? E sabe outro ponto interessante disso que eu senti? Eu tenho uma tendência, e talvez seja um perfil de mulher também, empreendedora, de achar, poxa, mas os meus canais só eu sei fazer. Tudo isso só eu sei fazer, porque são os meus conteúdos, é a minha forma de falar, sou eu quem gravo, sou eu que faço o roteiro, Quando você não dá conta, você começa a delegar e você vê que não é bem assim. Você consegue transferir a sua visão, o seu estilo, o seu perfil para as pessoas que estão trabalhando com você e sai tão bom quanto, se não melhor. Porque quando você está criando uma coisa, e especificamente desse processo de mentoria e tudo mais, tem muito do seu viés, né? Exato. Do seu conhecimento. Só que a ideia é cada vez mais passar conhecimento. E quando você percebe que uma coisa que você faz de uma forma tão rotineira para outra pessoa é tão, meu Deus, maravilhoso, aprendi uma coisa nova. Isso vira tão prazeroso, né? Exatamente. E de tantas coisas que você faz, Suzana, de todas essas que você comentou, o que você mais gosta e o que você menos gosta? Porque tem sempre um pouquinho a coisa que você fica procrastinando. Não, tem sim. O que eu mais gosto, com certeza, é da palestra e treinamento dentro de empresa. Olha. Porque a troca é muito grande, ela é imediata. Eu dei numa empresa para 3 hierarquias diferentes. Eu dei para os gestores, parte de diretoria mesmo, dei para os coordenadores e gerentes e dei para o pessoal operacional. Legal. E foi um seguido do outro, o mesmo tema, só adequando um pouquinho a linguagem. Ao público. Exatamente. E o retorno disso, de você ver qual é a visão do meu chefe ou do meu liderado, como que eu me porto. Que são posições diferentes, porque no fim das contas a gente está falando com pessoas, né, gente? Exatamente. Independente da posição. Então eu costumo falar uma coisa, quando eu estou numa mentoria, dando aula ou dentro das empresas, quem mais aprende sou eu. Eu falo indiscutivelmente. Eu falo isso também. Porque você tem que prepara antes, aí você estuda o público, estuda o perfil, aí no meio das perguntas, das conversas, você vai descobrindo outras coisas, é muito interessante. E aí você puxa o fio da meada para uma outra palestra que você vai dar, porque você teve ali um conhecimento. Já um insight. Exatamente, um insight diferente. Eu faço às vezes umas pesquisas de como que funciona isso e aquilo, para ver como que está no público. Então é muito enriquecedor. Quem mais está aprendendo sou eu. Muito bom. É muito legal. Muito bom.
E para encerrar, Suzana, qual é o grande próximo desafio que você está perseguindo? A gente está nesse mood de virada de ano, a gente fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer de novo? Como eu mudo esse processo? Ou o que você precisa mudar? Então, qual que é o grande próximo desafio aqui, spoiler já pra gente, do que você está mirando para o próximo ano? Olha, eu adoraria saber. Mas eu ainda não sei. O que eu estou fazendo? Igual eu fiz no começo, quando eu comecei com a minha empresa. Eu estou aberta a tudo. Vai vir alguma coisa, eu sinto que vai. Tá vindo algumas coisas, eu estou pensando, e eu não gosto da mesmice. Então eu sempre penso, eu preciso mudar rápido, o mundo está dinâmico, não dá para fazer a mesma coisa. Então eu sinto que já vai vir alguma coisa. Não tenho ideia. Eu me abro para tudo hoje e espero a coisa vir. E é interessante, porque a hora que você liga as anteninhas, parece que realmente o seu radar fica muito melhor, né? Eu falo, quando o radar tá ligado, você fica muito mais sensitivo, né? Se eu puder dar, assim, uma dica em relação a isso, que é óbvio, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, o que tá por vir, mas você colocou um ponto importante, de estar aberto. E o estar aberto nada mais é do que você se permitir se conectar com outras pessoas. Sim. Porque a gente aprende um pouco mais, a gente abre oportunidade. Não necessariamente a próxima oportunidade vem da pessoa em si. Exato. Mas talvez aquela pessoa te dê um insight, te faça pensar sobre alguma Uma coisa. dica. Uma pessoa com um perfil diferente. Então isso realmente movimenta um pouco. E é o que faz o nosso ciclo funcionar, né? Exatamente. Eu tô muito feliz. Eu tô assim, mudei completamente. Gente, dá pra ver, né? Dá pra ver que ela tá muito feliz. Maravilhosa. Eu fico muito feliz de poder conversar com pessoas como a Suzana, que realmente são pessoas que passam pelo processo de carreira, que têm oportunidade de se descobrir. Acho que isso é o mais valioso de todas as pessoas, independente do segmento, né? Você poder se conhecer e fazer o que você ama. Exato. A vida é uma só, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, que é curto. E o mais importante, gente, a gente tá num processo, né? Então, por mais que a gente fique nessa de tô realizada hoje, mas eu quero um pouco mais amanhã, porque o que a gente aprende, se desenvolve, é o caminho. Isso. E não o final. Então, muito obrigada pela sua participação, Imagina. Suzana. Eu poderia passar aqui horas é muito tomando bom. um café com você, mas te admiro e Obrigada. fico muito feliz de estar aqui e desejo sucesso do mundo pra você. Eu também. Aliás, eu te sigo também. Adoro seus conteúdos. É mesmo, gente. A gente vai deixar todas as redes, canais da Suzana, o nosso, pra acompanhar. E vai ser um prazer a gente poder continuar compartilhando conhecimento por aí, não é? Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.